Vamos lá, meus queridos cervejeiros e cervejeiras, para mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube da Serva Catarinense. A gente vai dar sequência àquela nossa série. Último vídeo falamos sobre a fermentação, que é um dos passos mais importantes aí para nossa cerveja, para a gente sair do que a gente tinha, que era um mosto, e agora a gente tem esse mosto fermentado que a gente pode chamar, enfim, de cerveja. Mas o final dessa fermentação não quer dizer que a nossa cerveja esteja pronta. Apesar de muita gente já praticamente finalizar a cerveja ali, a gente tem que fazer uma maturação da nossa cerveja, e esse vídeo aqui de hoje é sobre esse ponto que é tão importante, tá? A maturação, a palavra maturar nada mais é do que a gente amadurecer a cerveja, né? Então, se a gente precisa amadurecer a cerveja, é porque quando a gente está finalizando ali a fermentação, ainda ela está verde. A gente pode chamar assim de verde entre aspas, né? Mas a gente tem alguns compostos ali durante a fermentação que eles são gerados em alguns compostos bons, outros ruins, e esses ruins, alguns deles a gente consegue eliminar com a maturação, tá? Durante essa fermentação a gente tem vários compostos ali que vão ser formados tendo uma fermentação boa ou uma fermentação ruim, tá? Uma fermentação ali como a gente falou no vídeo passado, né? Se a gente tem uma fermentação controlada, com uma boa quantidade de levedura, a gente normalmente tem uma fermentação um pouco mais limpa, mas mesmo assim a gente tem alguns compostos, como o diacetil, que ele é gerado durante a fermentação, e durante a maturação a gente consegue eliminar boa parte dele. Nas fermentações que tem ali muito estresse de levedura, é inoculado o fermento numa temperatura muito alta, ou é fermentado numa temperatura muito alta, aí a gente tem mais probabilidade de ter problemas de fermentação, tá? Então a gente vai ter compostos mais sulfúricos, pode ter álcool superior, enfim, uma série de compostos indesejáveis. Então por isso que a fermentação, lembrando, né, do vídeo passado, ali, uma boa fermentação ajuda bastante já a gente ter uma cerveja de qualidade mais rápido, sem precisar de uma maturação tão longa, enfim, tá? E a maturação tem um grande dilema aí entre os cervejeiros. Uma grande dúvida, na verdade, que muita gente fala que a maturação é a frio, então teria, né, que se fazer termina a fermentação ali a 18 graus, 20 graus, e aí depois já joga uns 10 graus para baixo da temperatura de fermentação. Isso era muito comum até uns 7, 8 anos atrás, entre os cervejeiros caseiros, cursos de cervejeiros caseiros, era muito difundido isso. Mas na verdade a maturação ela acontece a partir do momento de que a levedura terminou de fermentar todo aquele açúcar que tinha no mosto. A partir dali já é maturação. Então a maturação já acontece a quente, na verdade. Ela até acontece mais rápido e a gente tem mais benefícios para a cerveja quando a gente faz a maturação a quente ainda, tá? Então o que normalmente hoje em dia já é mais aceitado isso entre artigos científicos, entre grandes sites, blogs cervejeiros, é que a gente deva fazer um descanso de acetil depois da nossa fermentação. Como eu falei para vocês, né, o diacetil é um composto que é gerado durante a fermentação, mas que ele pode ser ali minimizado durante uma maturação, que a gente chama de descanso de acetil, essa primeira parte da maturação. E normalmente como ele é feito? A gente elevando uns 2 a 3 graus no final da fermentação, até pode ser um pouquinho mais em alguns casos, mas elevando aí em torno de 3, 4 graus a temperatura de fermentação no finalzinho da fermentação. Então quando a gente está quase finalizando a nossa fermentação, a gente vai fazer essa subida de temperatura para que o diacetil, que é esse composto que é gerado durante a fermentação, possa ser reabsorvido pela levedura e transformado em outro composto que a gente basicamente não sente, tá? Então esse é um dos pontos, né? A gente tem não só o diacetil é o mais famoso e até por isso que é chamado, né, de descanso de acetil, essa parte da maturação, mas tem uma série de outros compostos ali, algum pouquinho às vezes de álcool superior que pode ser gerado, ele atenua bastante durante essa fase de maturação, né, de um descanso de acetil mais a quente. Compostos sulfúricos, sulfurosos também saem com mais facilidade quando a gente sobe essa temperatura um pouco.
e essa subida de temperatura também ajuda a levedura a manter a atividade dela para consumir algum resquício de açúcar que ainda possa ter dentro do mosto, tá? Então tem vários benefícios da gente fazer esse começo dessa maturação ainda quente e um pouquinho acima da temperatura de fermentação. Tá? Eu sei que tem muita gente que às vezes fica agoniada, finalizou a fermentação, já quer mandar para o cold crash para finalizar a cerveja logo, mas paciência é uma virtude do cervejeiro e vocês vão ver, quanto mais tempo de cerveja vocês vão ter, mais experiência, vocês vão ver que essa paciência só é benéfica para a cerveja de vocês. Tá? Algumas cervejas, depois um pouco mais de braçagem nas costas, vocês vão ver que vocês conseguem às vezes adiantar um processo ou outro, mas a fermentação e a maturação, quase sempre o tempo e a paciência vão ser benéficos para o processo ao todo em si. Tá? Então a gente finalizou a fermentação, fez esse descanso de acetil aí, questão de uns 3 dias, uma temperatura um pouquinho mais alta do que a temperatura de fermentação, já é muito bom e já é mais que suficiente para a gente conseguir finalizar essa parte da fermentação e descanso de acetil. Aí depois a gente pode ir para o cold crash. Tá? O cold crash é aquela etapa onde a gente vai baixar a temperatura lá para próximo de 0 graus, e é para ajudar a sedimentar toda essa levedura que ainda está em suspensão e tudo mais. Depois do descanso de acetil, grande parte dessa levedura já vai começar a assentar. Ela termina, a hora que a levedura termina a função dela ali, que não tem mais açúcar fermentável, ela já tende a começar a flocular. Flocular, ela vai formar flocos, ela começa a se juntar mesmo e ela vai ficando mais pesada e começa a ir para o fundo do fermentador. Isso é comum, é normal, na verdade, faz parte do processo. E aí, quando a gente abaixa a temperatura do mosto para fazer o cold crash, a gente acelera um pouco esse processo com o mosto, com a cerveja mais fria. Ele sedimenta mais fácil, então por isso que a gente acelera um pouco essa limpeza da cerveja, tá? Existem várias maneiras de fazer cold crash. Muitos cervejeiros acabam baixando a temperatura a cada 2 dias, a cada 1 dia baixa 2 graus. Tem cervejeiro que joga direto lá do descanso de acetil para 0 graus. Eu basicamente quase sempre faço assim. Então não tem muito consenso se tem que ser direto da temperatura do descanso de acetil, direto para o 0 graus, ou se faz aos pouquinhos. Enfim, todas as maneiras dá certo, se vocês quiserem testar aí, depende também da disponibilidade de tempo de vocês. Mas se quiser baixando aos pouquinhos também pode ser, a levedura vai decantando devagarzinho, então se não tiver tanta pressa assim, dá para fazer um pouco mais de calma. E como eu falei para vocês, paciência é uma virtude, né? Então a gente tende a ter uma sedimentação um pouquinho mais homogênea ali e fica bem legal dessa maneira também, tá? O que mais que a gente pode falar sobre maturação? Cervejas com alta OG, tá? Cervejas de alta densidade, alta gravidade, elas precisam de mais tempo de maturação, tá? Então aqui, só lembrando, né, eu falei do cold crash ali, o cold crash faz parte dessa maturação, então a maturação não é só a parte quente mais a parte fria, todo o processo depois que a cerveja finalizou a fermentação, tudo ali é uma maturação, tá? Porque a gente tem esse arredondamento ali, né, de alguns sabores, aromas e tal durante o descanso de acetil, mas durante a parte fria, durante o cold crash, que pode demorar 5 dias ou pode demorar 5 meses, dependendo da cerveja, ela vai estar amadurecendo de fato. Tá? Então, eu estava comentando das cervejas de alta gravidade, ali você vai fazer uma Imperial Stout, alguma coisa, uma Barley Wine, por exemplo, Triple, Quadruple, são cervejas mais alcoólicas e normalmente geram mais compostos aí durante a fermentação. Normalmente elas casam melhor com processos de maturação um pouco mais longos, tá? Então, principalmente as cervejas mais escuras, Imperial Stout, uma Baltic Porter, por exemplo, Quadruple, são cervejas que o tempo de fermentador, tempo de adega delas, pode ser até uma maturação na garrafa também, vão beneficiar muito essa cerveja, tá? Então,
tenham isso em mente, né, que elas precisam de mais tempo, tu não consegue fazer uma Imperial Stout e tomar em 20 dias como a gente faz com uma Blonde Ale, por exemplo. Ela precisa de um pouco mais de tempo, ela vai se beneficiar, tu consegue tomar, mas a gente vai ter uma cerveja melhor depois de tempos de garrafa, tá? São cervejas que podem ser guardadas aí por 1 ano, 2 anos, tudo isso é uma maturação, ela tá ali maturando dentro da garrafa ou dentro do fermentador, enfim, dentro de um barril de madeira, caso tu queira deixar, mas tudo isso faz parte de uma maturação, tá? Outro ponto importante sobre maturação que muita gente pergunta, preciso fazer troca de balde, trasfega de balde? Também é um ponto que antigamente muita gente falava, faz a fermentação num balde, numa bombona, e aí tu vai transferir, para fazer a maturação, tu precisa transferir para um outro balde. Até lembrei agora, né, o pessoal chamava muito isso de uma segunda fermentação, a fermentação secundária. Na verdade, continua sendo parte de uma fermentação, né? Não hoje em dia é difícil o pessoal falar fermentação secundária, a gente tem a fermentação e aí depois disso a gente já tem descanso de acetil e a maturação. Mas enfim, voltando ali à parte da bombona, eu particularmente não gosto de fazer essa trasfega, também tem muita gente mais experiente que também adota essa ideia de não fazer trasfega de bombona, porque a gente tem um grande risco, quando a gente vai fazer alguma trasfega, alguma mudança de balde de bombona, a gente tem um grande risco de contaminação e também de oxidação de cerveja, tá? Principalmente para cervejas mais claras, lupuladas, uma IPA, por exemplo, se for fazer uma trasfega aí para maturação sem ter cuidado, sem uso de CO2 para fazer trasfega fechada, a oxidação é muito rápida. Então, não tem problema nenhum a gente fazer todo o processo numa bombona, num fermentador só, tá? Se não tem, o pessoal comenta em uma autólise, né? Autólise celular, então não é esse o problema. Galera, então para a gente finalizar esse nosso vídeo sobre maturação, só relembrar alguns pontos importantes aí. A parte do cold crash é bastante importante para a gente poder sedimentar então e flocular toda essa levedura de uma maneira mais rápida. Não tem um tempo máximo para esse cold crash acontecer. O importante é que vocês vão acompanhando, né? Tirar umas amostras de vez em quando para ver como é que tá, se está limpando a cerveja, se não tá, se precisa de mais um tempo, e reforçando, né, que a paciência é sempre importante nesse ponto para não levar muito sedimento para a garrafa. Eu até já dei uma mudadinha no cenário aqui porque o nosso próximo ponto é sobre o invase, mas antes de falar sobre invase, ainda na maturação e cold crash, a gente tem a gelatina, gelatina incolor, sem sabor. É um clarificante que pode ser usado, tá? Nessa fase final da maturação, na parte do cold crash. Ele ajuda bastante a limpar a cerveja, ele consegue criar como se fosse uma película e atrair as partículas de proteína que estão em suspensão, principalmente. Então ela ajuda bastante, tá? Não vou entrar ao mérito aqui de como usar gelatina, mas só para vocês entenderem, né, que nessa parte da clarificação da cerveja, do cold crash, tem outros tipos. A gelatina é o mais comum entre os cervejeiros caseiros, a gelatina incolor e sem sabor, mas a gente tem outros agentes clarificantes aí, o Biofine, tem o Spindazol também, que também é outro tipo de clarificante. Então a gente tem algumas maneiras, né, de ajudar a clarificar a nossa cerveja, não sendo apenas pelo cold crash, tá? E daqui pra frente, a hora que a cerveja já tiver com o cold feito, bonitinha, tá um pouco mais clarificada, a gente vai pro invase, que é o nosso próximo vídeo, que já temos alguns acessórios aqui para mostrar para vocês o que precisa e como é que a gente faz o invase, os cuidados que precisam ter nesse processo. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like no vídeo aí, compartilhar e se inscrever aqui no canal da Serva. Valeu, galera. Até mais.